Você já está permitida para gravar? Estou gravando já. Joia. Você já está permitida para compartilhar? Tá. Deixa eu aceitar a Dona Maria José aqui. E é isso, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje eu estou num habitat diferente, que eu estou em casa, né? Não estou no escritório, mas vai dar tudo certo. Minha conexão vai ajudar hoje. Não vai Você ser tá que nem em aquele... Itu? Não, eu estou em casa em São José mesmo. Não Tá estou no bom. escritório. Queria estar em casa, mas não vai ser dessa vez. Um pouquinho Ai, mais que para bom. frente. Hoje é dia 26 de maio, então nossa aula de quarta-feira, nossa aula ao vivo do dia 26 de maio. Muito bem, pessoal, né, só fazer recapitular um pouquinho o que nós fizemos nas últimas semanas. A gente, né, principalmente na nossa última aula, a gente pegou aqueles exercícios que nós mandamos para vocês, as perguntas, que eram perguntas para a gente responder com os verbos no passado, montar frases no presente, na pergunta, na negativa, e depois no final a gente teve um exercício, né, de interpretação de textos, que são aquelas frases ligadas a alguns países, né, a Europa, Istambul, Cairo, onde a gente respondeu, né, e fez aí mais ou menos como que um apanhado de vários conteúdos que a gente estudou junto nesses 5 meses que nós tivemos de aula. Daí, no meio desse nosso encontro, surgiu a ideia e a possibilidade de fazermos uma revisão, né? Vamos dizer, passar pelos temas que nós já estudamos, né? Pegar o slide que a gente já estudou e elencando os temas, só para a gente, né, colocar a estrutura do inglês que nós já estudamos até aqui. Eu acho que aí vai ser de bom proveito para todo mundo a gente rever e pincelar todos esses assuntos novamente, que daí a gente dá mais força para essa estrutura do idioma que a gente criou, né, nesses 5 meses juntos, tá bom? A Mayara vai começar a compartilhar com vocês. A gente vai direto para a gramática? Murilo? Pode colocar desde o comecinho, Mayara, sem Desde o problema. começo? Isso. Desde o começo a gente pelo menos vai lembrando todos os textos que a gente viu, a gente vai fazendo um repassado geral aí de tudo, tá bom? Pode ir passando. Acho que os primeiros aí estão os textos que a gente fez as imersões no inglês com temas de Israel. Pode seguir. A gente não vai ler tudo, né, pessoal? Mas a gente fizemos a parábola do semeador. Muito bem. Ó, um dos primeiros assuntos... eu parei de aparecer, né? Voltei. A gente viu um dos primeiros assuntos, a gente viu os subject pronouns, né? Que são os pronomes sujeitos, ou o que a gente fala aqui no português, os pronomes pessoais, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. E a gente viu que esses pronomes, eles acompanham quase todas as frases, né? Todas as frases de todos os tempos. Por quê? Porque no inglês não existe frase sem sujeito. Ou vai estar expresso um nome, um objeto, uma coisa, alguma realidade que está conjugando ou sendo, né, o sujeito da ação, ou vai estar substituindo isso por um sujeito. Então, essas palavrinhas elas vão estar sempre presentes nas nossas frases, nos nossos textos, tá bom? Pode seguir, Mayara. Opa, chegou mais uma pessoa aqui. Deixa eu aceitar. Pode seguir. Beleza, pode seguir. E depois a gente viu algumas palavrinhas quando esses sujeitos, eles não são somente sujeitos da nossa frase, mas eles viram objetos, ou seja, alguma coisa que não está realizando a ação, mas que está recebendo a ação, né? Vamos dizer assim, é o objeto do meu verbo. Pode seguir, Mayara. Ó, o me, you, him, her, it, us, you, them. Ou seja, mais ou menos parecido com o que a gente vai entender aqui no Brasil como aqueles pronomes possessivos, né? A gente viu outros pronomes possessivos, mas aí em inglês a gente tem algumas, né? Então é esse para mim, para você, para ele, dele, para ela, dela, né? O cabelo dela, her hair, né? Então aquela palavrinha, duas palavrinhas parecidas, né? Her hair, o cabelo dela.
O it, né, para o it mesmo, né, para o isso, para aquilo. O us, para nós. O you, vocês. E o them, a eles, para eles, deles, tá bom? Então, mais ou menos, esse foi o primeiro contato com uma coisa de gramática que a gente teve. E com isso, a gente já começou a dar estrutura para os textos que a gente viu, tá bom? Pode passar, Mayara. Beleza. Pode seguir os exemplos sem problema. Pode passar. Beleza. Gramática, aula 2. Aqui entrou um grande tema, que foi um tema aí que ele ocupou muito parte da nossa preocupação e do nosso coração em todos esses meses, porque nós vimos e demos atenção ao verbo. O verbo é aquilo que dá estrutura nas frases, né? Então, toda frase, toda oração, né, vamos dizer assim, vai ter um verbo, o que significa um estado, aquilo que está acontecendo, uma ação e etc. E esses verbos, no inglês, a gente viu que eles são muito mais simples. Gravem essa frase. Muito mais simples do que o português. Se eu pego o português, a gente tem 7 palavras diferentes para cada tempo. Isso é muita coisa. E se eu faço isso às vezes, 7 tempos, eu vou ter quase 49, 50 palavras diferentes para uma mesma ação. Então, é meio que muito mais palavras no português do que no inglês. E a gente dividiu para vocês no nosso modo de explicar. Em outros cursos de inglês, com certeza não colocariam desse modo, mas a gente escolheu fazer desse modo para simplificar. Que o grupo 1 é esse verbo famoso que a gente já viu sempre, que é o grupo do verbo to be, que é o verbo ser estar, ok? Que é eu sou, tu és, ele é. Opa, mais uma pessoa. O verbo to be. E esse verbo to be, ele vai acompanhar a gente durante todo o percurso do nosso conhecimento de inglês. O verbo to be, a gente vai lembrar que ele varia, ele modifica de acordo com a pessoa que ele está correspondendo, com o tempo que ele está e com o número, se é singular ou se é plural. Ou seja, para o eu tenho uma forma, para o ele, eu tenho uma forma, para o você, eu tenho uma forma. Se está no singular e se está no plural, eu tenho uma outra forma diferente. Então, esse é o grupo 1 do verbo, né? O verbo to be. E essa palavrinha, ela muda se ela está no presente, se ela está no passado, se ela está no futuro. O futuro a gente ainda não viu, mas veremos, né? E vocês vão ver que é uma palavrinha simples para responder a todos os verbos to be no futuro. É bem simples, vocês vão gostar de ver o futuro depois. Esse foi o primeiro, o verbo to be, que ele varia de acordo com a pessoa, com o tempo e com o número. No segundo grupo de verbos que a gente estudou, a gente viu todos os outros verbos, né? Todos os outros verbos que existem, que a gente chamou, né, de verbos estáticos. Ou seja, eles não mudam. Pode apertar, Mayara, o Enter, acho que vai aparecer ali. Isso. Eles não mudam a sua forma, a sua raiz. Como eu vou saber se um verbo ele é na primeira, na segunda, na terceira pessoa, se ele está no presente, se ele está no passado, se ele está no futuro? O que vai comandar isso desse segundo grupo de verbos? O que vai comandar? São o que nós chamamos de verbos auxiliares. Em outros estudos de inglês, vocês vão encontrar também verbos auxiliares e verbos modais, né? São essas duas palavrinhas que modificam o sentido do verbo. Eles indicam o tempo, indicam a pessoa, indicam a ideia, se é já uma ação concluída, se é uma ação que está sendo pensada, se é uma ação que... Desculpa o barulho do meu cachorro, hein, gente? Se já é uma ação concluída, se é uma ação que é uma possibilidade, enfim, tá? Então, sempre os verbos auxiliares nesse grande grupo, que é o grupo 2, que são todos os verbos, exceto o verbo ser e estar, são indicados aí pelos verbos auxiliares, tá bom? Perfeito. Seguindo, a gente vai ver alguns exemplos, ó. O exemplo do verbo to be no presente. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Tá bom? A única pegadinha
aí é sempre distinguir o you no singular e o you no plural de acordo com o contexto da nossa frase, tá bom? Não tem como identificar sem entender o contexto, tá bom? Tudo certinho até aqui, pessoal? Joinha na tela para mim, vocês estão entendendo, estão lembrando de tudo, né? Maravilha, eu sei que vocês são maravilhosos. Deixa eu diminuir um pouco minha tela para eu ver mais gente aqui. Oh, agora eu vejo mais gente, que bom. Então, a gente viu aí o verbo to be no ser estar. Pode passar, Mayara. Pode seguir, sem problemas. Vamos só ler alguns exemplos aí, ó. I am a doctor. Eu sou um médico. You are an engineer. Você é um engenheiro. He is ill. Você está doente. She is a funny person. Você é uma pessoa divertida. Então, o verbo to be é o verbo para o ser e o estar em afirmativas, né? O verbo am, you are, afirmativas, coisas concretas, concisas. Você é, você está. Eu vou falar alguma coisa. Ah, você poderia ser, você seria. Aí já não, já é outro tempo, tá bom? Isso aí são para afirmativas, coisas no presente, coisas concretas, tá bom? Perfeito, pode passar, Mayara. A gente viu que tem as formas contraídas, né? I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's e assim por diante. Essas formas contraídas a gente vai ver presente em vários outros tempos, tanto no grupo 1 como no grupo 2, tanto na negativa como na afirmativa. Perfeito. Seguimos. Pode seguir. E a gente vai ver, seguimos a nossa imersão com alguns posts, né, da Inglaterra. Pode seguir, Mayara, até acabar esse daí, por favor. O cachorrinho, as legendas, maravilha. Que legal fazer essa retrospectiva. E vocês conseguem ver quantas coisas a gente estudou e aprendeu. E eu acho que isso, no nosso curso, né, nos nossos meses, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque além de aprender inglês, aprendemos várias outras coisas sobre assuntos diversos, né? Imagina, a gente viajou para a Inglaterra, para Nápoles, viu uma história da pizza, de Istambul, tempero, né? Então, é uma coisa que vai acrescentando no nosso conteúdo, né? Muito bem. Para as negativas do verbo to be, simplesmente eu acrescento o not. I am not. Eu não sou, eu não estou. I'm not fine. Eu não estou bem. Eu não estou, né? Uma afirmativa no presente. Desculpa, uma afirmativa, no caso, não é uma afirmativa, é uma negativa, né? A gente está falando com o not, uma negativa forma. Pode seguir, Mayara. Vimos aí, sem segredos. Pode seguir. Perfeito, vimos alguns exemplos. A forma contraída também. You are not, you aren't. He is not, he isn't. Pode seguir. Travou? Ok. Pode seguir. Até aparecer outro assunto. Até a interrogativa. Bem-vinda, Dona Socorro, que chegou agora. Seja bem-vinda. Ah, muito bem. Antes de a gente... Pode seguir, Mayara. Fica nos artigos ou vai para frente? É só citar sobre os artigos, né? Então, sempre entre um assunto e outro, né, entre os verbos, a gente foi pincelando alguns outros temas. Por exemplo, como são os artigos no inglês. Vocês vão ver que no português nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 artigos para situações diferentes, né? Então, a gente tem os artigos definidos a, o, os e as, e o uma, uns e umas, ok? Perfeito. No inglês, a gente tem somente o the, ok? The, né, que é aquele artigo ali, e o a, e o an. Como eu sei cada um? O the é artigo definido, independente do gênero, se é feminino, se é masculino, e independente se é singular ou plural. O a e o an, eles mudam de acordo com a palavra que começa. Então, se a palavra seguinte começa com vogal, eu uso o an, ok?
E se a palavra seguinte começa com uma consoante, eu uso o A. Perfeito? Simples a regra. Pode seguir, Mayara. Pode seguir. Tem sempre algumas particularidades, né? Mas a gente não vai, a gente só está pincelando os assuntos que nós vimos. Pode seguir, minha filha. Vamos. Vamos. Perfeito. Fizemos uma imersão, conhecemos algumas coisas da Austrália, sobre a Oceania, sobre a história. Pode seguir. Perfeito. Gramática, aula 4. E aí, ó, a gente entrou numa estrutura básica do inglês, que é para formular perguntas. Formular perguntas no inglês é muito simples. Ao invés de eu somente colocar uma interrogação, né, no português, a gente só faz isso e muda a nossa entonação. Então, eu vou perguntar para a dona Vera, por exemplo. Senhora Vera, a senhora está bem? Eu estou perguntando porque a minha entonação está de pergunta e se eu for escrever, tem uma interrogação no final, tá bom? No inglês, o que vai acontecer? É como se eu falasse assim, senhora Vera, está bem a senhora? Eu troco a ordem da coisa. O nosso verbo auxiliar, ou o verbo to be, principalmente, né, como é o caso que a gente está falando agora, ele vai para o começo da frase. Então, eu pergunto para a senhora Vera, are you okay? Você está bem? Você está ok? Certo? Eu não mudo somente a minha entoação e nem coloco somente uma interrogação. Eu mudei a estrutura do verbo. Então, o are, em vez de estar depois do sujeito, ele foi para o comecinho da frase, tá bom? Então, ó, are you? Você está? Is he? Ele é? Ele está? Tá bom? Então, a gente já viu essa estrutura. E essa estrutura de pergunta, ela se repete em todos os outros esquemas. Se eu for perguntar, por exemplo, para os outros grupos de verbo, para o grupo 2, por exemplo, eu vou usar o did e vou usar o do invertido com o verbo. O auxiliar, ele vai para antes do sujeito, tá bom? Perfeito. Pode seguir, Mayara, por favor. Seguimos. Perfeito, pode seguir. Quase que uma apostila, né? Esses nossos slides aí, que beleza. Pode seguir, Mayara. Sim, perfeito. Vamos ver. Ah, interessante. A gente viu algumas regras sobre a formação do plural. Eu não vou lembrar dessas regras, a gente vai se utilizar agora dos slides para eu lembrar, que eu acredito que são as coisas que não mudam todas assim. E lembrando que os adjetivos não mudam para o plural, né? Vamos ver. Mayara. Isso. Muito bem. Em alguns casos, a gente tem o S acrescentado, né, no final da palavra. A house, uma casa. Three houses, 3 casas, tá bom? E depois a gente vai ver algumas outras particularidades de algumas palavras, que não é somente acrescentado o S. Também se acrescenta o ES no final da palavra, dependendo da terminação. Então, bus, buses, watch, watches, quiz, quizzes e algumas outras palavrinhas aí terminada com outras consoantes, tá bom? A gente não vai repassar todas, mas é só para lembrar como é formado esse plural. Pode passar, Mayara, por favor. Perfeito. Vimos os adjetivos também. Lembrando que o adjetivo é aquilo que confere, né, que dá uma característica, uma qualidade, uma definição para uma coisa, para um objeto, para uma pessoa, para algum acontecimento, tá bom? Então a gente tem algumas coisas. Beleza? Ele não muda de acordo com o gênero, ou seja, no português a gente tem um menino bonito, a menina bonita. No inglês, isso não acontece. Ele não muda de acordo com o gênero. Então, se eu falar a nice boy, um garoto legal,
ou uma menina legal, né? Tudo bem que eu usei um termo que também no português é igual, mas só para vocês entenderem, né? Que não muda de acordo com o gênero os adjetivos no inglês. E também eles não têm singular e plural, eles são aquilo. Por exemplo, meninos legais, nice guys, né? Guys, caras, meninos, pessoas legais. O nice, ele sempre vai ser nice. Eu não vou falar nices, nunca, tá bom? Então, aquelas palavrinhas que eu identifico como adjetivo nas minhas frases, elas nunca vão para o plural, tá bom? Seguindo, Mayara, vamos ver alguns exemplos. Olha lá, exemplo. Bonito, bonita, bonitos, bonitas. Em inglês, beautiful, beautiful. Olha que interessante. Em português, 4 palavras. No inglês, uma palavra para os dois gêneros e para o singular e para o plural. Muito mais simples, né? Então, vocês vão percebendo que o vocabulário do português para o inglês, ele vai afunilando, tá bom? Tudo bem que no inglês a gente tem várias palavras para várias coisas, né? Eu não vou lembrar aqui de um exemplo, mas, por exemplo, eu vou falar ponto. Em português a gente tem ponto de ônibus, um ponto na roupa, um ponto de pontuação, um ponto do machucado. No inglês, essa palavra tem uma palavra para cada coisa, tudo bem. Mas em outros casos a gente acaba ganhando, como é o caso dos adjetivos. Deu para entender até aqui, pessoal? Por exemplo, ponto de ônibus aqui no Brasil. Eu vou parar ali no ponto. Ponto da farmácia. Em inglês, como que a gente chama isso? Bus stop. Parada de ônibus. Eu não vou falar point, ok? Então, só para vocês, para ilustrar e entender que tem alguns casos aí que muda de acordo com o vocabulário, tá bom? Diferente e diferentes, different. Ou seja, não tem singular, não tem, né, plural. Só tem uma forma mesmo, que é sem o S. Seguimos, né? Vimos aí sobre os adjetivos. Pode seguir. A gente viu alguns exemplos. Pode seguir, Mayara, por favor. Perfeito. Acho que ali a ordem dos adjetivos é interessante a gente falar. Geralmente, alguns adjetivos eles vêm antes do objeto, ok? Vem antes do objeto. Vamos usar os exemplos ali para eu não falar bobeira. Os super-heróis são muito poderosos. The superheroes are very powerful. Ou seja, os super-heróis são muito poderosos. Nesse caso tá igual, né? Os super-heróis são muito poderosos. Não sei de onde que eu tirei esse exemplo aí, mas tá top, né? Tá certinho, deu para ilustrar aí que não muda. Acho que é para ilustrar que não muda, né, o singular, né? Tá igualzinho, né? São muito poderosos, ou seja, powerful, né? Uma palavrinha sem S, sem nada. Eu conheci um herói poderoso. Agora dá para entender, ó. I knew a powerful superhero. Ou seja, o poderoso, ele foi para antes do sujeito, olha, pro objeto. Então, powerful superhero, não um superhero powerful, ok? Então, muitas das frases, a gente viu isso em vários textos, em várias imersões, os nossos adjetivos, aquelas qualidades dos lugares que a gente viu, das coleções dos museus, né? E tinha um monte de situações, são os adjetivos que vêm antes da palavra em questão, né? Da palavra principal, tá certo? Perfeito. Seguimos. Pode seguir, Mayara. Pode seguir. Pode seguir. Pode seguir. Perfeito. Vamos lá para a aula 7. Regras de formação do plural, né? Então, a gente viu, são particularidades, pode continuar, Mayara, sem problema. Perfeito. Seguimos. Vimos algumas coisas práticas, né, do nosso dia a dia, como são os meses do ano e os dias da semana. Murilo, preciso decorar tudo isso? Não precisa. De acordo com a demanda, de acordo com a necessidade, de acordo com os textos que a gente vai vendo, com as coisas que vão aparecendo nos nossos textos, a gente vai se acostumando com essas palavras, tá bom? Não se preocupem se você confunde segunda com domingo ou terça com sábado. É normal, a gente vai se acostumando, tá bom? Perfeito. E chegou um grande estudo que a gente fez
que são os verbos do grupo 2, que são aqueles verbos estáticos que eles não mudam de acordo com o tempo e com a pessoa. Pessoal, tá dando para acompanhar a nossa revisão, tá aqui, né? Eu acho que é importante fazer essa revisão para a gente pincelar e tocar todas essas estruturas que a gente pegou. Quando a gente chegou no grupo 2, a gente deu muita atenção a esse tema. Por quê? Porque se a gente entende como funciona esse processo da formação dos verbos no grupo 2, a gente entende os verbos de inglês assim, ó, com uma facilidade muito grande. Se entra na minha cabeça que eu preciso dos verbos auxiliares e que em alguns casos ele some, ele aparece e tudo mais, fica muito simples de eu entender todos os outros. Tanto é que, quando a gente entrou no passado, ficou muito simples a gente entender, eu acho, né, que vocês entenderam super bem e super com facilidade. Por quê? Porque a estrutura, né, a matemática ali da formação do verbo já estava super esclarecida, tá bom? Então a gente vai repassar essa estrutura do verbo, né, mais uma vez. Pode seguir, Mayara. A gente viu... Pode seguir. Cadê os verbos aí? Isso. A gente viu que o verbo no presente, os verbos no presente, eles têm um auxiliar. Qual é o auxiliar do presente no inglês? É o do, ok? Do. Eu trabalho, I do work. Você trabalha, you do work. Mas aí a gente tem uma pequena mudança. Ao invés de ser do para o he, para o she e para o it, ele é does. Então, ele trabalha. He does work. Ela trabalha. She does work. Tá bom? Isso é uma primeira coisa. Daí nós vimos que comumente, nacionalmente, tudo, né, na prática do inglês, o que acontece com esse verbo auxiliar do presente? O do e o does, ele some quando eu estou afirmando, ele some. Então, se eu falo para vocês, eu trabalho, eu posso falar I do work, tá certinho, mas comumente, né, lá nos Estados Unidos, falando inglês normalmente, o que acontece com esse do? Ele some, daí vira I work, I work. No he, no she e no it, também acontece isso, mas ainda some somente o do. O ES, ele não some. O que acontece com ele? Ele vai caminhar, fazer um passeio e para descansar no final do verbo. Então fica he, she, it, works, com S no final. Esse S, ele vem desse does, que some, tá bom? Não pode esquecer disso. Beleza. Isso vai ficar muito simples e muito claro quando eu for fazer pergunta, por exemplo. Vou perguntar, Mayara, você trabalha? Eu não vou simplesmente falar, Mayara, you work? Né, com interrogação. Não. Por quê? Porque eu já aprendi que quando eu pergunto alguma coisa no inglês, o meu verbo auxiliar, ele vai para antes do meu sujeito. Então fica, Mayara, do you work? Ok? O do vai para o começo da frase. Então sempre vai ter o verbo auxiliar presente. Somente nesse presente mesmo, que é o do, às vezes ele acaba sumindo, mas não é errado eu falar, tá bom? Mesma coisa acontece com o he, com o she e com o it. Eu tenho lá o she works ou she does work. Para eu perguntar, como que esse does, como que eu transformo isso numa pergunta? O does vai para o começo da minha frase. Fica, does she work? Perfeito? Eu não posso falar does she works, porque o does, o ES, já está presente na minha frase. Se eu repito ele, ele está aparecendo duas vezes, vai ter um conflito de identidade aí, ele não vai conseguir se localizar. Né? Então, somente uma vez. Does she work? Tá bom? Perfeito. Essa é a estrutura
central principal dos verbos do grupo 2. O auxiliar, ele está presente. No futuro, né, no presente, ele acaba sumindo algumas vezes, outras não. E a gente vai ver no passado o que acontece com ele. Pode seguir, Mayara. Lógico que tem as suas particularidades, de acordo com a terminação do verbo. A gente não vai repassar essas regrinhas aqui, tá bom? Pode seguir. E aqui, ó, a gente viu a negativa. A negativa também acontece da mesma forma com o verbo to be. Só acrescento o not junto com o auxiliar. I do not work. Eu não trabalho. I do not work. Você não trabalha. You do not work. Ela não trabalha. She does not work. Ou simplesmente, she doesn't work. Perfeito? Só acrescentar o not e respeitar o auxiliar correspondente. Para I, para you, para we, you e o they, o verbo auxiliar é o do. Para o he, para o she e para o it, o verbo auxiliar é o does. Perfeito? Seguimos o baile. Joinha na tela para mim, pessoal? Tá dando para acompanhar? Show de bola? Maravilha. Tô gostando de ver também, hein? Todo mundo atento aí. Aqui foi o que eu expliquei para vocês da question, né, da forma interrogativa. O meu verbo auxiliar, ele vai para o começo da frase. Gente, e isso vai se repetir em todos os verbos. Em todos os verbos. Verbos no futuro, verbos no presente, no passado. A estrutura da pergunta no inglês é a mesma. O verbo auxiliar ou o verbo to be, ele vai para antes do sujeito, tá bom? Perfeito. E lembrando que o verbo mesmo a gente usa ele no infinitivo, sem acrescentar S, sem nada, tá bom? Seguimos, vamos lá. Pode seguir. Perfeito. Vimos algumas, como é que chama ali, Mayara? Pronomes de pergunta? Volta. Question words. Algumas palavras que servem de apoio para nós perguntarmos as coisas. Então, cada uma está relacionada a uma questão, vamos dizer assim. Eu quero saber a opção, qual, eu quero saber lugar, eu quero saber tempo, eu quero saber o como, etc. Então, cada palavrinha dessas está relacionada a uma coisa. Então, nós vimos o what, qual. What time is it? Que horas são? What time is it? What time is it? Que horas são? E percebam que ali, ó, olha que interessante. O is e o it, eles estão trocados, tá? O verbo está antes do sujeito. Então, é qualquer pergunta. Mesma coisa embaixo, ó. What is your favorite food? Eu não estou falando what is your favorite food, né? Como no português. Também está trocado, tá bom? Perfeito. Seguimos. Where, de lugar, são uma palavrinha para a gente pensar no lugar. Onde? Where do you live? Onde você mora? Where are you from? De onde você é? Where is the book? Onde está o livro? Where is my book? Onde está meu livro? Where do you go? Onde você vai? Tá bom? E olha que interessante ali, ó. Do you, o auxiliar trocado com o sujeito, tá bom? Então, sempre, pessoal, pergunta tem que estar invertido, tá? É claro que se num momento, numa conversa, assim, você soltar sem estar invertido e ter uma entonação de pergunta, você vai se fazer entendida, claro. Mas, né, a gente está aprendendo aí a estrutura correta, tá bom? Perfeito, pode seguir. A terceira palavrinha, when, quando, de tempo. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When are we going to travel? Quando nós vamos viajar, né, no futuro? When are we going to travel?
When will you come back? Quando você vai voltar? Quando você voltará? Tá bom? When did you go there? Quando você foi lá? Aqui a gente viu vários tempos, ó. A gente viu o verbo to be no presente, is, e a gente viu duas formas de futuro, que é o going to e o will, né, na terceira frase. E a gente viu o passado aqui, ó, o passado no did. Did é passado, tá bom? Seguimos. O who, quem. Who do you play piano with? Com quem você toca piano? Who is he? Who came into my room? Quem entrou no meu quarto? Tá bom? Who, quem. Show, pode seguir. E o how, de como. How are you? Como você está? How can I go to this party? Como eu consigo ir nesta festa? Como? Como fazer as coisas, tá bom? Perfeito. Acho que tem mais um. E o why, por quê? O why tem vários exemplos, tem várias casuísticas para usar o why. A gente pode usar ele perguntando, pode usar ele que nem no português, né? Que é o com acento e sem acento. Eu gostaria de saber o porquê. I wanna know the why, né? Eu quero saber o porquê. Então a gente sempre tem esse why porquê, perguntando. E a gente tem sempre a resposta do porquê, que é o because, aquela palavrinha because, que nós já vimos escrito algumas vezes. Because, tá bom? Seguimos aí. Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar no nosso resumo. A gente deixou algumas frases para estudo. Vamos seguir aí. Ah, nós vimos o presente contínuo em inglês, que é aquele verbo formado pelo verbo to be no presente e o verbo que no português nós chamamos do gerúndio. Ou seja, eu estou amando, eu estou andando, eu estou caminhando, eu estou estudando, você está andando, você está cozinhando. Aquela coisa que começou a acontecer, não terminou ainda, ela está acontecendo. Gerúndio. Tá bom? Mary is walking to work. Maria está caminhando para o trabalho, até o trabalho. Tá bom? Perfeito. Pode seguir, Mayara. Pode seguir, sem problemas. Temos a forma negativa também. E temos a forma interrogativa. Eu estou amando. Am I loving? Eu estou amando. Você está amando? Are you loving? Ok? Forma interrogativa, mesma esquema aplicado. O verbo to be invertido com o sujeito, com o pronome. Tá bom? Muito bom. Para mim está sendo ótimo fazer esse resumo, viu? Falei, nossa, quantas coisas a gente sabe, né? E às vezes, né, jogado assim, a gente não tem muita noção. Mas é bastante coisa, gente. Vocês estão de parabéns por conseguirem acompanhar tudo isso, viu? Pode seguir, Mayara. A gente viu aí novamente e a gente entrou no verbo do passado, né? Os verbos no presente, os verbos do grupo 2, que são todos, exceto o verbo to be, e a gente viu esses verbos no passado. Qual que é o verbo auxiliar? Qual que é a palavrinha auxiliar do passado? É o did. Isso, o did. Gostei de ouvir aí vocês falando. Did. I did love to meet Paris. Eu amei conhecer Paris. I did love. Eu amei. O did é uma coisa no passado, que começou no passado e terminou no passado. Eu já conheci. A minha ação está concluída. Já foi. Já conheci. Eu não estou conhecendo ainda. Eu não amei quando eu conhecia, quando eu andava em Paris. Não, eu amei conhecer. O que aconteceu na minha vida começou e acabou, tá bom? Perfeito. Vamos seguir. I loved to meet Paris. O que acontece com o did? Ele também pode sumir da minha frase, só que ele não some por completo. O que ele vira? No que ele se transforma? Ele se transforma em D ou ED no final do meu verbo, ok? Então, se eu falo para vocês, I did love to meet Paris, ou I loved
to meet Paris, eu estou falando a mesma coisa, tá bom? Então, o did é auxiliar do passado e às vezes ele some e vira de no final do verbo. E vocês tendo entendido isso, gente, isso é um grande avanço. Tem gente que fica anos na escola de inglês e não entende como esse negócio funciona. Ai, por que que o D tem D no final do verbo? Nossa, por que que é assim? Eu tenho que decorar isso, decorar aquilo, um monte de terminação, tá. Não, é simplesmente porque o verbo do passado é did e o did não pode sumir simplesmente. Ele vira D no final do meu verbo. E porque nós temos também excelentes professores, por Muito, isso. né? Tenho que concordar com a senhora. Tenho que concordar com a senhora que a gente criou, né, todo esse esquema para tentar realmente Muito inteligentes. facilitar É. esse funil do conhecimento para vocês. Então, realmente, vocês entenderam esse esquema de onde vão os auxiliares, de como eles se encaixam na pergunta, é um grande avanço aí no inglês de vocês, viu? Vamos seguir aqui com o nosso passado. Então, ó, resuminho, o do, auxiliar do presente. Did, auxiliar do passado, tá bom? Seguimos. Pode seguir, Mayara, para a nossa tabelinha. Ah lá. I danced, ou seja, eu dancei. Qual que é o outro modo que eu poderia falar eu dancei? Eu poderia falar I did dance, ok? Sem o D no final do verbo. Sempre que eu colocar o did, eu não preciso mais mudar o verbo. Por quê? Porque eu mudo o verbo justamente porque o did sumiu, tá bom? Então, ó, you danced. Eu posso falar you did dance, ok? E o mesmo esquema das outras regras. Para negativa, eu vou acrescentar o not. I did not dance. Eu não dancei. E para interrogar, para perguntar, o que acontece com o verbo quando eu pergunto? Ele inverte de lugar. Em vez de ser depois do sujeito, depois do pronome, depois do pronome ou depois do sujeito, o que acontece? Ele vai para as costas do sujeito e para antes do pronome. Ou seja, fica did I dance? Eu bebi tanto na festa que eu não lembro nem se eu dancei. Daí eu pergunto para os meus amigos, eu dancei? Did I dance? Ok? Eu dancei? Murilo, uma Did dúvida. you dance? Você dançou? Oi, quem falou? Diz. Oi, disse. Uma dúvida aí. No afirmativo, assim como no presente, esse did é opcional. É. Assim, no falar, o normal é não colocar did. O normal é não colocar did. Certo. Porque aí quando o verbo é irregular, ele não vai aparecer nem no ED, né? Não, vai mudar a forma do verbo, mas não está errado você falar, por exemplo, o verbo Aí to depois vai. see. O verbo to see, que é ver. O passado dele não é seed com D no final. É sol, S-A-W. Mas não é errado eu falar I did see. Não é. Você vai estar se fazendo compreender muito bem, tá? E uma informação boa, quando a gente dá essa ênfase em colocar o verbo auxiliar, é aquilo que eu falei para vocês quando eu falei do do. Por exemplo, eu vou falar para minha noiva, eu te amo. I love you, ok? Mas se eu quiser dar uma ênfase nessa minha ação de amar, eu posso falar assim, I do love you. É como se eu falasse assim, eu de verdade te amo. É uma coisa de intenção da frase também, né? De significado, tá bom? Murilo, Mas não é errado colocar para aparecer. Pode então, falar, Maria Helena. só nas frases afirmativas, né? Que a gente Isso. pode botar o ED, IED ou D, né? Só nas Isso. afirmativas. Fora disso, nas negativas interrogativas, não. É isso? Não, é isso mesmo. Não então. tem como, por exemplo, eu negar falando assim, por exemplo, I not danced. Tá errado. I Entendi. not danced. Tem que falar I did not dance.
Então, Sim. na negativa e na interrogativa, o did ele tem que aparecer. É somente na afirmativa que eu posso colocar ou não. Se eu escolher não colocar, daí ele modifica o verbo no final. Tá bom? Obrigada. Imagina. Alguma observação mais, pessoal? Isso é importante vocês entenderem bem. Gostei das perguntas. Show. Seguimos, então. Aqui tem algumas... Aqui, por exemplo, ó, tem um exemplo de verbo... Como é que chama? Irregular. O flew. Eu voei. Eu voei. O verbo voar é o verbo to fly. Voar. Eu posso falar para vocês assim, eu voei. I did fly. Ou o mais comum, não o mais correto, o mais comum é falar na sua forma irregular. I flew. Tá bom? Por que é irregular, Murilo? É porque eu não posso colocar somente o D no final do verbo. Ele tem uma outra forma. Em vez de ser flyed, por exemplo, né, que não existe, é flew. Murilo, por que é assim? Maiara, por que é assim? É assim, né? Não tem uma... Simplesmente, por que uma fruta vermelha que é branca dentro e que tem uma semente preta chama maçã, né? Porque é maçã, né? Não é assim a língua e acabou, né? Não tem uma explicação, tá? A palavra é essa e acabou, tá bom? Mas quando eu vou negar, né? Aqui entra a questão da Maria Helena. Quando eu vou negar e quando eu vou interrogar, o verbo ele fica na sua forma normal. Fly. You did, ele aparece. I did not fly ou I didn't fly. E para perguntar, did I fly? Show? Show de bola? Que beleza, hein? Pode seguir, Mayara. Beleza. Daí, passando pelo passado, dos verbos do grupo 2, que são todos, a gente entrou no passado do verbo to be, que é o verbo ser e estar. Ou seja, eu era, eu estava. Tá bom? E aqui a gente tem duas formas de falar isso. Uma é o was, que a gente usa para os pronomes I, para o he, para o she e para o it. Ou seja, I was, he was, she was, it was. Ou eu uso para os outros pronomes que sobraram, que é o you, o they e o we, a palavrinha were. Pode passar, Mayara, por favor. Pode passar, até aparecer were. Isso. Were. They, you e o we, eu uso o were. O significado em português é o verbo ser e estar no passado, tá bom, gente? Não tem segredo aqui. O que significa? Não. Eu estava, eu era. I was a good teacher. Eu era um bom professor. I was a pilgrim. Eu era um peregrino. I was in the park. Eu estava no parque. Tá bom? Então, verbo ser e estar no passado. E lembrando que é um passado já concluído, né? Acabou. Já fui, já estava, já voltei, vamos dizer assim. Perfeito. E a gente somou esse conhecimento do verbo... Só um segundo. A gente somou esse conhecimento do verbo to be no passado com aquele presente contínuo que a gente aprendeu com o gerúndio. Ou seja, eu estou amando. I am loving. Eu estava amando. Eu junto o conhecimento que eu já sei agora, ó, do passado. I was loving. Ok? Simples. Né? Juntei um conhecimento que eu aprendi lá atrás do presente contínuo e juntei com o was que eu aprendi agora, que é o verbo to be no passado. Antes eu formava com o verbo to be no presente, com o am, com o are e o is. E agora eu junto com o verbo to be no passado, tá bom? Vamos seguir, ver se a gente viu mais alguma coisinha. Perfeito. Vimos a gramática, a gente viu os demonstrativos, o this e o that, o these e o those, que para cada um a gente tem um uso. Eu vou confessar para vocês que até agora, assim, eu me confundo ainda no uso do these
e do that, se é isso, se é aquilo, se está perto, se está longe de mim. Enfim, né? O importante é que a nossa comunicação aconteça, tá? Ninguém vai falar para você assim, ó, não estou entendendo o que você está me falando, que você está falando this ou that, tá? Fiquem tranquilos. Mas a gente citou aí para a gente encaixar bem esse conhecimento dos pronomes demonstrativos, tá bom? Tanto no plural como no singular. O these e o those no plural. E depois a gente viu uma série de casos com a Mayara, que ela explicou para nós, do in, do on e do at, que no português são aquela palavrinha que a gente usa no Brasil, o em, no, na rua, no salão, na mesa, em casa, no trabalho, e enfim, a gente tem aí no Brasil, no inglês, uma série de particularidades de quando usar cada palavrinha. Quando usar o in, quando usar o at, quando usar o on. Murilo, Mayara, como que eu vou saber quando usar cada uma? A gente tem a nossa lista de regras, mas vocês não precisam decorar. Para isso, tá aquilo que nós chamamos de imersão. Quanto mais contato com os textos, quanto mais leitura, mais vídeos eu vou vendo, eu vou acostumando. E vai começando a soar comum para mim. Então, por exemplo, eu vi um vídeo de Nápoles, eu vi um vídeo do Cairo. Então, quando ele está falando de um ponto turístico, por exemplo, ele usou at, ele usou on, ele usou isso, ele usou aquilo. Então, aos poucos, isso vai ficando mais familiar, eu vou aprendendo, eu vou assimilando aquilo, né? A palavra assimilar, ela é muito importante para o nosso conhecimento, para o nosso estudo, né? Que por exemplo, o nosso corpo, né? Quando a gente come, a gente assimila os nutrientes, ou seja, a gente pega para nós, fica para nós, e a gente descarta aquilo que a gente não vai usar. No conhecimento é a mesma coisa, a gente tem que assimilar, fazer parte de nós, pegar para nós e não soltar, tá? Então, aos poucos, né, com os textos, com as imersões e com os estudos, a gente vai assimilando esses conteúdos. Por isso que a gente sempre foca nessa parte do assimilar e não no decorar. Porque o decorar, hoje eu decorei, semana que vem eu tenho que decorar de novo para poder lembrar. Quando eu assimilo, aquilo já faz parte de mim e eu não solto, não troco por nada. Passe o tempo que for, eu já assimilei, aquilo já está comigo, posso fazer uma leitura ou outra que isso já vai, né, fluir naturalmente, eu vou lembrar dos conteúdos que eu estudei. Tá bom? Gente, olha quanta coisa a gente aprendeu em 5 meses, né? Claro que agora essa revisão ela foi muito rápida, né? A gente pegou aí em 1 hora, a gente repassou todos os temas. É bastante coisa? É bastante coisa. Mas a gente parou com bastante calma e atenção em vários desses temas. Então, eu acredito que vocês, né, por exemplo, pegar para ver esses slides de novo, acho que a gente não tem esse slide. Vocês não têm acesso a esse slide completo, mas a gente pode e vai disponibilizar para vocês verem. Quando vocês repassarem, vocês vão ver que está tudo muito claro. Por quê? Porque está assimilando, vocês estão assimilando. Não é um conteúdo que vocês estão batendo para decorar, né? Já está fluindo ali, vocês estão em contato com ele, tá bom? Então isso foi muito importante, graças a Deus, né? Graças também ao esforço de vocês, que vocês estão conseguindo, né, evoluir nesse conhecimento. Acho que esse resumo foi muito importante para a gente fechar um ciclo, né, vamos dizer assim, porque nas próximas aulas, acredito que mês que vem, a próxima aula já é junho, dia 2 de junho, a gente vai inaugurar o último módulo, né, do nosso semestre, do nosso curso. Pena. E a gente vai começar a ver o futuro, olha que legal. A gente passou pelo presente, passamos pelo passado e agora vamos entrar no futuro. E a gente está amadurecendo algumas ideias aí, logo a gente traz novidades para vocês, vamos ver, tá bom? Mas continuem rezando por nós, para a gente fazer uma boa decisão e se programar certinho, tá bom? Eu não quero mais largar vocês, você vai casar, mas depois arruma um tempinho lá com a Michelle, chama ela para ser secretária. Pode ser. Com certeza. Julho é lua de mel e férias para nós, né? Isso, julho é férias para vocês. Mas não pode esquecer, porque vai entrar em agosto, mas querer saber da gente.
Não, eu quero saber de vocês sim, é meu trabalho também, a gente vai construindo junto. Não tem como eu abandonar vocês assim, não. Fiquem tranquilas. Ontem eu não pude entrar Se tudo naquele. der certo na nossa programação, né, do que a gente tem pensado, talvez em agosto a gente volte com as nossas aulas, com o nosso curso, mas a gente vai estruturar ainda isso para passar para vocês, apresentar a proposta, ver valores também disso, para a gente seguir também, né, valorizando também esse curso que vocês estão fazendo, para ver se a gente consegue corresponder às expectativas também que vocês têm. Enfim, são vários detalhes para a gente acertar e dar continuidade, mas podem ficar tranquilos que a gente está pensando com bastante carinho, tá bom? Maravilha. A gente ia passar um outro tema para vocês, mas eu acho que a revisão de hoje ela já foi bem complexa. Daí a gente usa Foi muito boa. esse tema que a gente ia passar, que a gente viu nas últimas aulas alguns vídeos, né, sobre comida, sobre receita, e a gente ia trazer algumas palavras desse mundo, como sabores, experiências, como é que chama? Texturas da comida. A gente ia trazer isso para vocês, porque daí é vocabulário que para aumentar um pouco o vocabulário de vocês também. Mas a gente passa isso hoje ou usa isso na sexta-feira como material complementar. Tá bom, pessoal? Tá ótimo. Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Foi na segunda-feira, né? Pode ser Oi? na segunda. Pode ser na segunda, de fato, Vera, de fato. Pode ser, é uma boa ideia até. Ô, pega Murilo, inclusive, eu fiz a receita. Imagina qual foi a receita que eu fiz. Vocês não vão adivinhar. Ixi, eu não vou adivinhar mesmo. Pão de queijo com 3 ingredientes. Mas que eu Eu fiz. quero. Pão de queijo com 3 ingredientes só. E precisa de ver. Aí eu tinha essa receita há muito tempo, eu nunca tinha feito. Resultado, resolvi fazer para testar, né? E ficou ótimo. Olha que legal. Eu vou passar no Zap, então. Pode passar. E aí, Eu quero. então, menina, até tem o vídeo, como faz. Coisa mais fácil do mundo. Legal. Pode Só que a mandar para a receita gente lá. Mando. E vocês veem que legal que ficou. Eu fiz exatamente, testei e ficou ótimo. É só polvilho doce, creme de leite e queijo parmesão. Delícia. Vai ficar bom demais. E fica excelente. Eu vou mandar agora, então, para vocês verem que realmente ficou muito bom. Beleza. E quem for de São José e fizer, por favor, Avenida Andrômeda, 1162. Pois é. Olha, se você tivesse ido na outra semana, eu tinha feito até uma coisa legal. Eu fui na casa do meu irmão e fiz comida mineira. Ah, legal. Eu fiz canjiquinha com costelinha, suando com arroz. Meu Deus. Não vai faltar oportunidade, não vai. Com couve, uma cervejinha gelada. Eu vou mandar para vocês a receita. Ficou muito legal, bom. Maria Helena, Acho que eu obrigado. vou passar na sua casa. Então, vem aqui. Estou aqui em No Minas. Rio de Janeiro, no Rio. Pois é, eu estou aqui em Minas Gerais, no sul de Minas. É muito Minas bom. é muito bom. É o que? Eu vou deixar a Ilse perguntar o que ela precisa, daí a gente encerra a nossa gravação, daí a gente fica batendo papo por aqui, tá bom? Tá bom. É Eu só vou mandar agora. uma dúvida. Esses trabalhos que vocês passam, como a receita, é para a gente mandar isso para vocês corrigirem? Quem quiser ficar à vontade para mandar. Por exemplo, Murilo, vê se eu estou fazendo certo, se eu estou no caminho certo, manda para a Maiara, a gente dá uma analisada. Se tiver alguma coisa que está muito fora assim da casinha, daí a gente fala. Mas quem fizer pessoalmente, para próprio estudo, assim, não precisa não, fiquem tranquilos. Então, Tá. a minha Outra receita... coisa, acho que foi a Vânia que colocou disse que uma receita de quibe sem carne, né? Eu fiquei curiosa, Vânia. Foi Vânia, né? A Lavânia vai Isso. ter que mandar no grupo também. Eu mando. Então, Eu traduzi, eu pensei que a gente fosse apresentar na aula, por isso que eu não coloquei, mas eu coloco. Ah, legal. eu também. Legal. A gente Inclusive, pode usar isso na próxima semana para apresentar, então. Acho que vai ser legal. Então, eu vou deixar para apresentar na próxima semana.
Show. Perfeito, boa ideia. Inclusive, a receita minha, lá no coisa, eram 2 a 3 xícaras de polvilho. Eu achei que foi muito. Eu botei 1,5, deu certo. Ah, Muito bom. entendi. Então, a minha receita já está um pouquinho modificada, mas também dá certo. Legal, pessoal. Vai ficar muito bom. Perfeito. Eu vou encerrar a gravação por aqui. A Mayara que está gravando, né? Perdão, Mayara. Vamos encerrar a gravação por aqui. A gente agradece a presença de vocês na nossa aula. A gente Estamos agradece. à disposição de vocês. Deus abençoe. E eu ia terminar Amém. depois da gravação aqui, que a gente rezasse uma Ave Maria pelas nossas intenções, pela nossa saúde, saúde de quem está precisando, tá bom? Pode interromper, Mayara, por favor.